Durante a final da Champions League, nesse último sábado, aconteceu uma grave lesão com o jogador do Manchester City, o De Bruyne. E nesse vídeo eu vou falar um pouco mais sobre essa lesão que ele sofreu. Mas claro, caso você não me conheça, eu me chamo Vinícius, sou médico em formação pela Escola Superior de Ciências da Saúde e caso você queira entender um pouquinho mais sobre essa lesão, continue aí assistindo o vídeo. Logo ali aos 17, 20 minutos do primeiro tempo, aconteceu um choque entre o De Bruyne e um jogador ali do Chelsea, que eu esqueci o nome, e a princípio, quando acontece esse choque ali, a gente acha que não aconteceu nada demais, é apenas ali um contato que acontece em qualquer jogo, não é mesmo? Na realidade, aconteceram diversas fraturas com o jogador De Bruyne, e é sobre essas fraturas que a gente vai conversar um pouquinho agora, mas vamos com calma, beleza? Logo após esse choque, ele foi atendido ali por um médico da Champions League que de imediato, acredito eu, já identificou um dano na órbita inferior de De Bruyne. Isso porque quando acontece algum tipo de fratura na região orbital da nossa face, é muito comum o extravasamento de sangue na região infraorbitária dos nossos olhos. Infra significa abaixo, orbitária, essa região óssea que acopla os nossos olhos. Portanto, esse extravasamento de sangue infraorbital significa nada mais, nada menos do que esse hematoma muito evidente nessa região logo abaixo dos nossos olhos, popularmente conhecida como a maçã do olho. E logo durante esse atendimento a gente consegue ver essa região bastante inchada quando está ali atendendo o De Bruyne. E isso acontece ali mesmo dentro do campo, dá uma olhada aí. Só que esse tipo de lesão é tão grave, mas tão grave, que pode até mesmo acontecer uma herniação da gordura infraorbital através do assoalho fraturado. Então, se o cara ele tem uma fratura nessa região aqui e ela tem um espaçamento de tal forma que a própria gordura infraorbital ela começa a se extravasar dali, porque o dano ele foi bem intenso. Sempre que a gente fala em fratura de ossos, a gente está falando diretamente de uma dor aguda e muito intensa. Então pode ter certeza que nesse momento o jogador estava sentindo muita dor. Mas talvez ali por conta da emoção do jogo, por ser uma final, ele não esteja expressando isso durante ali o atendimento. Mas eu tenho certeza que quando o sangue esfriar, ele vai sentir algumas dores. Agora, voltando um pouco à lesão infraorbitária de De Bruyne, é importante lembrar que quando esse tipo de situação acontece, quando esse tipo de lesão vem a acontecer com uma pessoa, ela é muito rápida. Então você consegue perceber que mesmo durante o atendimento ali que ele teve, quando eles se chocaram ali e caíram no chão e o juiz percebeu que não era uma lesão comum e foi acionado o serviço médico, aconteceram algumas fotos ali. E você mesmo, se pausar o vídeo e tentar enxergar um pouquinho mais de perto, você começa a perceber e enxergar que já existe um hematoma nessa região de De Bruyne. Só que é aquela clássica lei de Murphy. Se uma coisa ela pode piorar, ela vai piorar. E em um tweet do jogador belga, a gente vê que não foi apenas uma lesão infraorbitária que acometeu o jogador. Eu vou ler aqui o tweet dele para vocês. Olá pessoal, acabei de voltar do hospital. Meu diagnóstico é fratura óssea aguda no nariz e fratura orbitária esquerda. Eu me sinto bem agora, ainda estou decepcionado com ontem, obviamente, mas voltaremos. Aqui a gente percebe que além dessa fratura orbitária que De Bruyne sofreu, ele teve uma fratura óssea aguda no nariz. Uma fratura aguda significa que é uma fratura que aconteceu ali imediatamente, então de uma hora para outra você sofreu uma fratura. Tudo bem que agudo não significa necessariamente isso, mas nesse exemplo esse significado cabe muito bem. Além disso, uma fratura óssea não significa necessariamente que houve ali uma quebra dos ossos, mas isso a gente vai discutir um pouquinho mais à frente. E por fim, caso você tenha caído de paraquedas nesse vídeo, saiba que o Manchester City perdeu a final e algumas pessoas acreditam isso ao fato de que De Bruyne teve que ser retirado do jogo. Mas eu não vou muito entrar nesse mérito aqui. Como teve essa fratura nos ossos nasais de De Bruyne, fica um pouco difícil da gente deduzir em qual região que aconteceu essa fratura. Isso porque, além das diversas cartilagens, o nariz tem algumas regiões bem específicas e a região onde foi fraturada influencia bastante na forma do tratamento, podendo ser até mesmo cirúrgica. A única certeza que temos é que essa fratura não foi uma fratura total do osso nasal.
Isso porque quando acontece esse tipo de fratura, a face ela fica muito característica. Isso porque esse tipo de fratura ela costuma deixar o nariz totalmente desalinhado. Ele incha bastante também e rapidamente costuma sangrar muito. Até porque a cavidade nasal ela é extremamente rica em terminações nervosas e terminações sanguíneas. Até porque provavelmente você já passou aí em algum momento da sua vida de estar parado sem fazer nada e o seu nariz começa a sangrar bastante. Isso porque acontece ali uma dilatação nos vasos sanguíneos dessa região e por ter muitos vasos sanguíneos, ele costuma extravasar da fossa nasal. Voltando ao De Bruyne, a gente sabe que não foi esse tipo de lesão justamente porque a gente não identifica esses sinais. Então, embora o olho dele esteja bastante inchado, o nariz dele não está desalinhado e muito menos inchado ou saindo sangue pelo nariz. Portanto, a gente sabe que existe uma lesão ali na sua fossa nasal, porém, a gente tem certeza que não é uma lesão assim tão grave. O tratamento para esse tipo de fratura, ele é um pouco variado, isso porque depende de alguns fatores, como o quadro clínico do paciente, isso é, como que ele se apresenta ao médico, os sinais e sintomas que ele está tendo, e também de alguns exames de imagem, como tomografia computadorizada, raio-x, que provavelmente ele não vai fazer porque o cara é bilionário, provavelmente ele vai optar ali mesmo pela tomografia, porque, pô, ela é bem mais detalhada. E outra, dependendo do que for visto ali nesses exames, a equipe médica vai ter ali uma abordagem diferente, podendo ir desde um repouso absoluto até mesmo a intervenções cirúrgicas para corrigir qualquer tipo de fratura que aconteceu e não foi identificada ali imediatamente. Portanto, o tratamento ele vai seguir essa lógica, vai ver se precisa ser reparado algum osso da região infraorbitária do De Bruyne ou até mesmo das fossas nasais, se a cartilagem está ali corretamente, se houve uma ruptura parcial ou total dessas cartilagens. E por fim, e mais óbvio, tentar ali amenizar as dores que o paciente sente, até porque ninguém merece ficar sentindo dores, não é mesmo? Então, o que eu acredito é que ele vai sim ser submetido a uma cirurgia, até porque a nota oficial que foi lançada a respeito desse caso é que não tem previsão alguma dele voltar a jogar. E outra, como eu falei anteriormente, o cara é podre de rico, então mesmo que não haja necessidade de fazer uma intervenção cirúrgica, provavelmente ele pode ser sim submetido, até mesmo por questões estéticas. Pô, se você tem uma fratura no osso, querendo ou não, você vai ter um impacto diretamente ou indiretamente nessa região. Por fim, eu espero que você tenha gostado desse vídeo e caso você tenha alguma dúvida sobre esse acidente que aconteceu, comente aí embaixo que vai ser um prazer ler seu comentário e eu vou ficando por aqui. Um abraço e até o próximo plantão. Tchau!